Oi, minhas meninas! Mais um vídeo aqui pra vocês com um tema muito incrível também, eu tenho certeza disso, uma realidade da sua vida, da minha vida. Mas antes de tudo, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada pelo feedback de vocês, pelas mensagens, pela curtida, pelo compartilhamento. Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre em saber que logo nesse começo desse canal, eu já tenho te ajudado de alguma maneira. Quero te agradecer. Mas hoje eu quero te falar que alegria é estar aqui com vocês novamente. E hoje, para um novo tema. Hoje nós vamos conversar sobre algo que todas nós enfrentamos. Isso é muito importante falar porque eu quero te dizer, você não está sozinha. Lembra? Você não está sozinha. Você não precisa estar sozinha. Começando aqui por esse canal que vai te ajudar todos os dias a receber um conhecimento, te dar informações. Todos os dias nós temos vídeo nesse canal. De segunda a segunda nós vamos ter vídeos nesse canal falando sobre emoções, comportamentos, traumas, identidade, valor e tudo isso com a nossa fonte cristalina, que é a palavra de Deus. Claro, né? Ela é tudo pra gente. Mas vamos começar? Como eu já dei um spoiler, nós vamos começar hoje a falar sobre algo que todas nós enfrentamos, mas que muitas vezes nós não sabemos lidar, que são as nossas emoções difíceis, na verdade. Eu, como terapeuta, pastora, mentora de mulheres há mais de 10 anos, cuidando de mulheres, ouvindo, aconselhando, eu sei bem que as nossas emoções difíceis são difíceis de lidar, né? Mas a gente vai achar um caminho, e eu acredito que hoje nesse vídeo você já vai ter uma luz. Então, talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo porque você realmente está passando por um momento de tristeza profunda, ou talvez a ansiedade tenha tomado conta dos seus dias. Pode ser também que a raiva esteja te consumindo, ou que o medo esteja paralisando os seus sonhos. E se você se identificou com alguma dessas situações, eu quero que você saiba, novamente, você não está sozinha. Existe esperança. A palavra de Deus tem respostas práticas e transformadoras para cada uma de nós, para cada emoção que eu ou você possamos estar enfrentando. Você sabia disso? Hoje vamos descobrir juntas como lidar com alguma dessas emoções de uma forma saudável, não negando o que sentimos, ok? Mas permitindo que Deus nos ensine a processar e transformar cada sentimento em sabedoria e crescimento. Nós vamos parar de uma vez por todas de fingir que essas emoções ruins, elas não existem. Estamos combinado? Você sabe que a gente combina um monte de coisa no vídeo, né? Durante o vídeo a gente vai combinando um monte de coisa e uma delas é essa. Você não vai ficar mais negando o que você está sentindo. Nós vamos nominar os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Mas antes da gente começar, eu quero compartilhar algo com vocês. Durante muitos anos da minha vida, eu acreditei em uma mentira muito perigosa, que mulheres cristãs não deviam sentir emoções negativas. Que se eu estava triste, ansiosa, com raiva, era porque a minha fé estava fraca. E não é. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Cristão não fica deprimido. Quem tem Jesus no coração não sente medo. Para de reclamar e agradeça. Essas frases, meninas, mesmo bem intencionadas, podem causar muito dano emocional. Porque a gente escuta e quando nós estamos na condição, nós não conseguimos aplicar. E hoje eu quero quebrar essa mentira de uma vez por todas. Sentir emoções difíceis não é pecado. Não é falta de fé. Não é fraqueza espiritual. É ser humana. É ser real. E Deus honra a nossa humanidade. Você lembra que no primeiro vídeo desse canal eu falei para você, e também na descrição desse canal você vai encontrar lá. Eu te prometo humanidade. Eu te prometo uma vida real aqui nesse canal. O próprio Jesus, meninas, sentiu tristeza profunda, angústia, indignação. Um outro exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, expressou depressão, medo, raiva. A gente encontra isso nos Salmos.
Se eles sentiram, nós também podemos sentir. As emoções foram dadas por Deus. A diferença não está em não sentir. Pega essa. A diferença não está em não sentir. Está em como lidamos com os sentimentos. Pegou? E é isso que a gente vai aprender hoje. Eu vou falar de novo para você não esquecer. A diferença não está em não sentir. Está em como lidamos com os sentimentos. É isso que a gente vai aprender hoje. Vamos? Vamos começar olhando para Jesus, nosso maior exemplo. Como viver de forma plena e saudável. A gente vai achar lá em João 11. Quando Lázaro morreu, a Bíblia nos diz que Jesus chorou. Você sabia disso? Não? Você lembra? Jesus chorou. E ele não escondeu essa tristeza, ele não fingiu que estava tudo bem, ele sentiu e ele expressou. Você pode sentir, você pode expressar. Não importa se você tem um cargo, se você é apóstolo, se você é alecrim dourado, não importa. Você pode sentir e você pode expressar. Porque o que você aprendeu? A diferença não está em não sentir. Está em como nós vamos lidar com o que nós sentimos. Ok? Não se esqueça disso. Vamos ler Mateus 26? Lá no Getsemane, Jesus disse aos discípulos: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus foi transparente sobre a sua angústia. Ele não teve vergonha de admitir que ele estava sofrendo. E o que Jesus fez com as emoções? Ele as levou ao Pai. Ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele foi honesto sobre os seus sentimentos, mas também se submeteu à vontade de Deus. Isso é uma chave. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As dificuldades da vida, os problemas da vida, os obstáculos da vida, a não realização de sonhos e projetos novos nos levam para um lugar ruim, triste, de desânimo. E a gente tem que entender que às vezes o nosso plano não está alinhado com o plano de Deus. Nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar decepcionados, nós vamos ficar cansados, nós vamos ficar abatidos, nós vamos chorar muitas vezes. Mas o que nós precisamos aprender? A submeter a nossa vida à vontade de Deus. Lá em Marcos 3:5 fala assim, essa passagem, na verdade, ela vai nos mostrar Jesus sentindo indignação quando viu a dureza do coração das pessoas. Ele sentiu raiva. Ele sentiu raiva justa. Em João 2, ele limpou o templo com zelo. Suas emoções foram canalizadas para um propósito. É isso que você precisa aprender. Meninas, se Jesus, sendo perfeito, sentiu tristeza, angústia, indignação, quanto mais nós. Nossas emoções não são inimigas da nossa fé, você sabia disso? As nossas emoções não são inimigas da nossa fé. Elas são parte dessa nossa humanidade criada por Deus. É importante a gente ter essa consciência para que a gente não fique desesperado por sentir tristeza, sentir angústia, sentir cansaço, sentir desprezo, sentir. Você tá entendendo? O segredo não é não sentir. O segredo é aprender com Jesus como processar essas emoções de forma saudável e redentora. Meu Deus. Você tá comigo? Tá comigo? Agora eu quero que a gente olhe um pouco para os Salmos. O livro das emoções da Bíblia. Você já leu os Salmos? Davi e outros salmistas nos deixaram um manual completo de como expressar nossos sentimentos diante de Deus. Salmo 13, Davi grita: até quando, Senhor?
Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Ele está expressando frustração, abandono, desespero. Ele não está se sentindo politicamente correto com Deus. Ele está se sentindo real. No Salmo 22, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras que Jesus usaria na cruz. Davi está expressando uma dor profunda, uma sensação de abandono divino. Quantas vezes eu e você já nos sentimos assim? E nós nos culpamos, mas hoje você está aprendendo. Não é não sentir. Não é não sentir. O segredo é aprender com Jesus como processar essas emoções de forma saudável e redentora. Mas observem o padrão dos salmos. Davi sempre começa expressando honestamente o que ele sente. E eu quero te convidar a ser honesta com teu pai, porque Deus é teu pai. Você não deve fingir que você não está sentindo. Você deve mostrar, você deve seguir o padrão de salmos. Davi sempre começa expressando honestamente o que sente: medo, raiva, tristeza, angústia. Ele não nega, não minimiza, não espiritualiza superficialmente. Depois ele lembra quem é Deus. Depois ele lembra quem Deus é. E ele declara as verdades sobre o caráter de Deus. Então quase sempre ele termina com louvor, esperança, confiança e renovação. E isso nos ensina, meninas. Isso nos ensina um processo saudável e que a gente vai aprender agora. Sinta, lembre e confie. Sinta, lembre e confie. Primeiro, reconheça e expresse honestamente o que você está sentindo. Segundo, lembre-se de quem Deus é e do que Ele já fez por você. Terceiro, escolha confiar, mesmo quando não entende. Você consegue? Escolher confiar, mesmo quando nós não entendemos, é redentor. Os salmos nos dão permissão para ser honestas. Os salmos nos dão permissão para sermos honestas com Deus sobre as nossas emoções. Ele não se assusta com a nossa dor. Ele não se ofende com as nossas perguntas. Ele nos convida a vir exatamente como nós estamos. Não se esqueça disso. No começo eu falei para você a importância de nomear. E nós vamos entrar nesse lugar agora. Agora vamos ao prático. Como aplicamos esses princípios bíblicos no nosso dia a dia? Porque é isso que você quer. Se você chegou até aqui, é isso que você veio buscar. Porque, ai, Gabi, eu sei, eu sou cristã, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo aplicar, eu não consigo praticar. Eu vou te ensinar. O primeiro passo é aprender a reconhecer e a nomear as suas emoções. Por isso que você tem que ser verdadeiro. Muitas vezes, quando eu pergunto para uma mulher, o que você está sentindo? Ela responde, não sei. Eu tô mal. Mas mal não é uma emoção específica, concorda comigo? É um guarda-chuva que pode cobrir tristeza, medo, raiva, frustração. Vamos ver o que diz Provérbios 27:19? Como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete o homem. Então nós precisamos aprender a olhar para dentro e identificar o que realmente está acontecendo no nosso coração. Quando você sentir algo que não está bem, pare e pergunte. Pergunte para o teu coração. O que exatamente eu estou sentindo? Olha, traz o seu olhar para dentro de você e acha um nome
para o que você está sentindo. Pode ser tristeza por uma perda, medo de uma situação futura, raiva por uma injustiça, vergonha por um erro do passado. Não importa. E por que isso é importante, meninas? Porque cada emoção tem uma mensagem diferente e precisa de um cuidado diferente. A tristeza, por exemplo, ela vai precisar de consolo e tempo para processar. O medo, ele já vai precisar de quê? De segurança e verdade. A raiva, ela precisa de justiça e limites saudáveis. Você está entendendo? Deus não nos deu emoções como um sistema. Deus nos deu emoções como um sistema de alerta interno. Por isso que a gente não pode fingir que não está sentindo. Por isso que nós não podemos atropelar. Por isso que nós não podemos levantar o tapete e botar tudo para debaixo do tapete. Elas nos dizem quando algo precisa de atenção. Ignorar é como ignorar a luz. A luz vermelha, por exemplo, no painel de carro. Se você dirige, você vai saber, você está ali dirigindo. Acendeu uma luz no painel, que luz é essa? Você continua? Não. Você para. Se você é uma mulher inteligente, você vai buscar o manual para saber o que aquela luz acesa significa. É a mesma coisa com as nossas emoções. Porque se a gente não faz isso com o nosso carro, ele pode até funcionar por um tempo, mas eventualmente ele vai dar problema, ele vai parar, ele vai te deixar na mão. E quantas vezes o seu corpo, as suas emoções, a sua mente te deixou na mão? Importante, né? Você está aprendendo? Você está absorvendo? Então, meninas, deem-se permissão para sentir. Deem-se permissão para nomear o que está acontecendo dentro de vocês. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Gostaram? Estão gostando? Eu fico muito feliz. Mas hoje nós vamos parar por aqui. E você vai colocar em prática o que você aprendeu até esse momento. Se você tem sido edificada, se você tem aprendido, se isso tem feito alguma relevância na sua vida, eu quero te pedir. Curte, comenta aqui, me fale o que você está sentindo nesse vídeo, me dê ideias para novos vídeos e compartilha com as suas amigas. Leve esse conhecimento prático, leve e simples para outras mulheres. Coloque em prática tudo que você ouviu até aqui. E amanhã a gente tem um outro encontro. E nós vamos falar como nós vamos levar a Deus em oração tudo isso aqui. Até a próxima, meninas, e que Deus abençoe.